Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Dani Silva, falo sobre espiritualidade, autoconhecimento, ferramentas terapêuticas e te convido a vir fazer esse passeio junto comigo hoje sobre o universo das polaridades, o Yin e o Yang. Então, seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, já convida quem você conhece, que gosta sobre esse assunto, que gosta de falar sobre polaridades, sobre autoconhecimento, entender como a mente do ser humano funciona, sobre as energias femininas e masculinas, e vem comigo nesse universo tão incrível para que a gente possa se conhecer mais, se entender, com o propósito de evoluir sempre, não é mesmo? Então, se você já gosta desse assunto, já deixa seu like aqui, já pega o aviãozinho e compartilha com alguém, chama para vir para conversar com a gente. Se você tem dúvidas, já deixa aqui, ó, coloca aqui quais são suas dúvidas, para que a gente possa ir trazendo ao final uma construção, respondendo perguntas. Então, vai colocando aqui as suas perguntas, tá bom? Ontem eu sugeri que vocês tivessem assistido, já dei até uma dica de filme para assistir, o filme A Cabana. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme para que vocês possam entender. É uma construção bem legal. Quem já assistiu, já deixa aqui, ó, coloca aqui eu já assisti, para eu saber que vocês assistiram, para que a gente possa construir junto esse raciocínio e saber se vocês estão gostando e o que eu posso colaborar para que vocês possam cada vez mais evoluir aí na jornada de vocês, tá bom? Então coloca aqui para mim as dúvidas de vocês, tá bem? Então vamos lá. O que é o tão famoso Yin e Yang, as polaridades, as famosas energias femininas e masculinas que tanto se fala hoje em dia? Muito se fala sobre essa mulher tá muito na energia Yang, muito na energia masculina, ou esse homem tá muito na energia feminina, tá muito na energia Yin. E isso afeta muito os nossos relacionamentos. E a gente vai entender por quê. E vai entender também que todos nós temos as duas polaridades dentro de cada um. E assim deve ser. Mas é necessário que a gente se reconheça muito mais em uma polaridade do que na outra, para que isso faça sentido, deixe a nossa vida mais leve, mais livre e que a gente possa performar melhor, inclusive nos nossos relacionamentos, tá bom? Então, já pega o aviãozinho, convida alguém para vir aqui para essa live, falar com a gente sobre tudo isso que nós vamos trazer hoje, tá bem? Então, vamos lá. De onde nasce esse conceito de Yin e Yang? Nasce de uma filosofia chinesa, onde entende-se que tudo na vida tem dois polos. Então, por exemplo, o positivo e o masculino. O positivo e o masculino é ótimo. O positivo e o negativo. A lua e o sol. Que mais? Tudo que a gente entende que tem dois lados e esses lados, inclusive, possam se complementar, tá bem? Então, a ideia das polaridades é essa, de que existem dois lados, inclusive o símbolo do Yin e do Yang é um símbolo onde é um círculo, de um lado é preto, de outro é branco, e ele inclusive tem duas bolinhas, tá? E essas duas bolinhas têm as cores do símbolo oposto, na intenção de representar o quê? Que essas duas energias, elas se complementam. São duas energias que, quando funcionam juntas, elas funcionam melhor. Então, vamos lá.
Aqui, vamos deixar claro que quando a gente fala de energia masculina, energia feminina, não estamos falando de gênero, tá? De opção sexual, não estamos trazendo essas questões. Por quê? Inclusive, uma pessoa que se define, né, se orienta ali no gênero oposto ao que ela tenha nascido biologicamente, também carrega o yin e o yang, o feminino e o masculino, ok? Então, aqui é livre do gênero e tá mais ligado à sua orientação em como você se reconhece. Por exemplo, eu me reconheço, né, como mulher. Então, Deus me criou para ser uma mulher e eu me reconheço como uma mulher, ok? Sendo assim, a maior carga de energia que veio em mim é a feminina. É a energia que, se eu estiver usando e utilizando os recursos dela, eu vou operar com muito mais facilidade na minha vida, tá bem? Assim como um homem que nasceu biologicamente homem e também se identifica como um homem, pode então se utilizar de toda a energia masculina, que é a sua maior essência, mas precisa aprender a lidar com a energia feminina que há dentro dele. Assim como eu, que sou mulher, também tenho uma porção de energia masculina dentro de mim e preciso aprender a lidar com essa energia. Então, fiquem tranquilos que eu vou explicando e a gente vai entendendo, e conforme vocês tiverem dúvidas, aproveitem e coloquem aqui pra gente tendo um papo bem esclarecedor, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos para que isso fique mais claro. Vamos pensar que nós fomos criados por Deus para sermos pessoas que vivem em sociedade. Todo ser humano, quando nasce, né, precisa de alguém que cuide dele. Por exemplo, quando um bebê nasce, o ser humano ele não é capaz de se desenvolver sozinho, tá bem? Então, sempre é importante que tenha ali a sua mãe cuidando desse bebê. A mãe, por que a mãe? Porque a mãe tem recursos, a mãe tem habilidades ou pode desenvolver habilidades, e a mãe tem algumas coisas que o pai, por exemplo, não tem, tipo o mamar, amamentar, especialmente se essa mãe, né, teve a dádiva de poder amamentar no peito, tá? Se assim ela quis, né? Eu falo uma dádiva porque nem todas as mães conseguem gerar leite, aqui a questão nem é essa, então fica aqui só pra gente não entrar em nenhuma polêmica, que não é esse o intuito. Então, as mães conseguem alimentar os seus bebês. E quem precisa, nesse momento, cuidar dessa mãe? Seria o pai? O pai poderia prover essa mãe de todos os carinhos, de todos os cuidados que ela precisa para que essa mãe possa ficar disponível para cuidar do seu bebê e ambos, pai e mãe, possam ali dedicar um tempo para cuidar do bebê, que logo que nasce é totalmente dependente, tá? Então vamos lá. Nesse contexto, vocês concordam que às vezes, quando a mulher precisa se preocupar com cuidar de um bebê recém-nascido, cuidar de todas as atividades de casa, se preocupar com o sustento, com o financeiro, que nesse momento é muito importante porque os bebês dão muitos gastos, quem é mamãe aqui e papai sabe disso. Se essa mulher ainda precisar se preocupar em trazer proventos para dentro de casa, ela vai ficar muito mais estressada e isso inclusive pode impactar
nela, por exemplo, poder gerar leite, porque ela vai ficar irritada, ela vai ficar preocupada. Assim como se esse homem não tomar uma atitude e, por exemplo, ir trabalhar para trazer esse sustento e deixar a sua mulher ali mais tranquila. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Para a gente entender que quando cada um funciona na sua polaridade, essa construção parece que fica mais equilibrada, equânime, né? Quando tá tudo fora do lugar, cada um tá operando, cada um no quadrado do outro, por exemplo, a mulher opera no quadrado do homem, o homem opera no quadrado da mulher, tudo isso foge de controle e acaba gerando um grande estresse. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? Lembra que eu pedi para vocês assistirem o filme, né, A Cabana? Então, vou construir em cima disso. A Cabana, para quem não assistiu, é um filme maravilhoso, baseado num livro que fala sobre a perda de uma menininha, a Missy, que foi sequestrada durante um passeio dela com o pai e os irmãos num acampamento de férias, e ela foi sequestrada e morta, e ela estava sob os cuidados do pai dela. Toda a história se desenrola em volta disso e de como esse pai vai precisar fazer uma jornada muito profunda e dolorosa para trabalhar esse perdão e conseguir seguir a vida dele adiante em família. Então, o que acontece? O Mac estava lá brincando com seus filhos. Até esse momento, o Mac, inclusive, era uma pessoa que tinha ali... Ele acreditava em Deus, mas ele não acreditava muito, porque ele tinha tido uma infância muito difícil. E aqui vocês vão entender também algumas coisas que quando vocês chegam no terapeuta, por exemplo, querendo resolver uma questão com o marido, e o terapeuta pergunta, como foi sua infância? E aí você fala, não quero falar da minha infância. Meus pais foi tudo bem, tá tudo resolvido, não quero mexer nisso, quero falar do meu marido. E aí ele vira e fala, tá, mas como foi a sua infância? Como é a sua relação com o seu pai e com a sua mãe? E você que não tem nenhuma habilidade, nenhum conhecimento com esse processo, fala assim, esse terapeuta é louco, ele não me entende, eu quero falar do meu marido, ele quer falar do meu pai, não sei qual é a ligação. E vocês vão entender qual é essa ligação. Então, saibam que o Mac, que é o ator principal do filme, tem um problema com o seu pai, que nessa história, nesse momento do filme, já morreu, já desencarnou, mas ele vai precisar trabalhar isso também. Então, qual é a história? O Mac, né, precisa lidar com a morte da sua filha, Missy, uma menininha jovem, de uns 8 aninhos mais ou menos, doce, meiga, que foi sequestrada por um serial killer nos Estados Unidos, uma ficção, tá? E ele leva embora a Missy e ninguém nunca achou o corpo dela. Passa muito tempo, o Mac precisa aprender a lidar com essa questão, especialmente da parte dele. Não existe nenhuma cobrança da sua esposa, no sentido de você perdeu nossa filha, você foi responsável. Em nenhum momento ela faz essa acusação, mas ele não precisa que ninguém o acuse, porque ele é o maior algoz dele mesmo. Em cima disso, ele vai ali alimentando todo um sentimento de ódio, de raiva em relação a tudo aquilo que aconteceu e acaba também se desligando e se desconectando completamente do seu lado espiritual e passa a desacreditar profundamente de Deus. Porém, certo, e isso também acaba trazendo um grande prejuízo para sua família, porque os seus filhos, que ele tinha mais 2 adolescentes, acabam se distanciando muito dele
do pai, e o pai acaba se distanciando muito dos filhos, especialmente da filha do meio, que tem ali um grande sentimento de culpa também, em relação ao que aconteceu à irmãzinha dela. Então o filme vai se desenrolando e o que acontece é que o Mac recebe uma carta na caixinha de correio e que essa carta dizia que o remetente era Deus e que o chamava novamente para a cabana para que ele tivesse um novo reencontro. Para quem não assistiu o filme, a cabana foi onde acharam os vestígios da morte da filha dele, da Missy, mas nunca encontraram o corpo dela. E o Mac fica muito intrigado porque ele não consegue achar quem escreveu essa carta. A princípio ele acha que foi o amigo que estava fazendo uma brincadeira, uma piada. Depois ele percebe que não foi o amigo. Então ele dá um jeito de voltar à cabana sozinho para ver o que tinha ali. E aí ele pede a picape emprestada desse amigo e toma rumo da cabana. E aí todo o filme começa a se desenrolar. Chegando lá na cabana, ele não encontra nada a não ser os vestígios de um crime esse que tinha sido feito com a sua filha, e ele estava com um revólver e ele decide naquele momento que ele ia tirar a vida dele porque ele não aguentava mais todo aquele sofrimento. E no exato momento em que ele ia tirar a própria vida, aparece um cervo na frente dele e ele se assusta e ele não faz aquilo que ele pretendia fazer, graças a Deus. Então ele começa a seguir esse cervo e ele acha no meio do caminho de uma floresta completamente congelada, porque era um inverno muito grande, ele acha um homem e ele começa a seguir esse homem. Ele acredita que foi esse homem que mandou a carta para ele. Esse homem começa a andar e o Mac lá seguindo ele. E de repente ele começa a perceber que, em vez de aquela floresta congelante em que ele entrou, aquela floresta começava a ter cada vez menos gelo e começava a ficar cada vez mais quente e passa a sentir um calor muito grande. E aquele homem que ele estava seguindo, andando bem calmamente por ele, convida-o a seguir e leva-o até uma outra casa, e ali começa toda a história do filme. Nesse momento, o Mac vai se encontrar com Deus. Só que ele vai se encontrar com Deus de uma forma diferente. Ele vai se encontrar com uma mulher que se apresenta como Deus. E aqui é onde está a magia do que eu quero falar para vocês sobre a dualidade, sobre as polaridades do Yin e do Yang. Nesse momento, Deus se apresenta para ele como uma mulher. Por quê? Ela entende que naquele momento o Mac estava sofrendo muito, mas muito mesmo, porque ele tinha perdido a sua filha e inclusive ele não acreditava que a sua filha estivesse bem do lado de lá, porque o Mac não acreditava em reencarnação, vida após a morte. E aí, todo esse encontro com Deus na forma feminina vai trazer uma construção de acolhimento, de todo aquele sentimento que ele estava ali ruminando dentro de si. Tem uma parte do filme onde, Deus estava cozinhando e quando eles se sentam à mesa para comer e ele leva a primeira garfada à boca, ele... Nossa, é a melhor refeição que eu já fiz na minha vida. E aí Deus olha para a cara dele e começa a rir porque diz, eu sei, eu sou Deus, então eu cozinho muito bem. E aí a gente vai entendendo, o Mac dorme nessa casa, como há muito tempo ele não tinha um sono reparador, nesse dia que ele dormiu lá ele consegue ter esse sono.
No dia seguinte, ele acorda e vai tendo vários encontros ali com Deus. E tem mais 2 personagens também no filme, quem assistiu sabe ali que ele vai conviver com mais 2 personagens, que são a personificação, como é um filme do ponto de vista, né, do catolicismo, então é uma construção como se fosse Deus, Jesus e o Espírito Santo, tá? Só para contextualizar aqui. Mas vamos focar aqui em Deus, nessa personificação feminina para ele, e essa conversa que ele vai passar a ter com ela constantemente. E ali a todo momento Deus no feminino vai estar acolhendo e trazendo para ele, né, essa sensação de que será mesmo que foi Deus que te deu as costas ou foi você que deu as costas a Deus? Porque por mais que esse sofrimento tenha lhe abalado, ainda assim aqui eu estou. Então, essa apresentação do feminino ali, essa construção de Deus no feminino, é para trabalhar esse acolhimento, esse aconchego, esse afago na alma, que era algo que o Mac precisava muito. Lembra que eu falei que o Mac tinha um grande problema com o pai dele? Quando pequeno, o pai dele batia muito na mãe, era agressivo, e o Mac teve um grande problema com esse pai. E aí ele cresceu e decidiu se tornar um pai diferente do que o que ele teve, tá? Fiquem com isso aí em mente. E para que o Mac pudesse fazer essa jornada, uma das coisas que ele precisava fazer era perdoar o seu pai. Então, durante o filme, há uma construção no sentido de que ele tenha um encontro com o seu pai em espírito e possa ali acontecer o perdão. Tudo isso proporcionado por Deus no feminino, na figura de uma mulher, tá bem? Então, fiquem com isso em mente. Depois disso, em paralelo, vai acontecendo várias coisas que vão levando o Mac para entender tudo que tá ali acontecendo à sua volta. Ele não entendeu se ele estava vivo, se ele estava morto, como é que ele podia estar conversando com Deus. E aqui nem é muito o foco, né? Se ele estava vivo, se ele estava morto, se ele estava conversando ali com Deus ou não, tá? Vamos focar o Mac estava sendo guiado por um Deus que se apresentava como mulher, para que ele pudesse acolher todos aqueles sentimentos mais doloridos do fundo da sua alma pela perda da sua filha e pela desconexão total que ele estava tendo com a sua esposa e os seus outros 2 filhos, tá? Nesse desenrolar do filme, uma certa hora, né, o Mac sabe que a sua filha foi sequestrada por um serial killer, tá? E esse corpo da filha dele nunca foi encontrado. E para os pais que, por exemplo, tiveram seus filhos mortos, né, e o corpo nunca foi encontrado, segundo eles, essa é uma dor que agrava ainda mais o sofrimento, porque você perde a oportunidade de fazer a passagem. Então, inclusive por isso que os velórios às vezes são importantes, porque eles são ritos de passagem para que a gente às vezes possa ter um tempinho ali de assimilar tudo que está acontecendo. Mas concorda que esse é o ápice da sua, pode ser, né? Pode ser, ou deveria ser, o ápice do momento da dor, por exemplo, enterrar um filho. E aí você precisa de muita força nesse momento. E eis que, quando toda essa jornada de auto-perdão, de entendimento do que aconteceu,
né, de perdoar a sua filha mais nova, que indiretamente ele acabava culpando. Quem assistiu o filme vai entender por quê. Eu não vou dar muitos spoilers para que vocês não percam a graça de assistir. Nesse momento, quando chega a hora de saber onde está o corpo da sua filha e buscá-lo para que ele simbolicamente possa enterrar, Deus se apresenta no masculino. E aí ele fica intrigado e pergunta: por que agora você mudou a sua forma? Por que agora você se apresenta como um homem? E ele fala: eu acredito que nesse momento você precise de força. Nesse momento você precisa de uma figura masculina, de uma figura inclusive paterna. Porque até aquele momento passado, toda aquela jornada que ele havia feito, era muito mais de uma construção feminina, de acolhimento, de afeto, de nutrição, de carinho. Só que aquele momento em diante, que era simbolicamente de buscar o corpo da Missy, encontrar teoricamente, né, mesmo que seja ali tudo no campo mental, que era o que estava acontecendo, o assassino da sua filha, que ele não tivesse, né, que ele não tivesse nem que seja mentalmente a intenção de matar a outra pessoa, porque ele tinha acabado de praticar o perdão, inclusive. Tudo isso demandava uma energia de força, uma energia ali uma energia mais forte, né? E essa energia é onde eles trocam de papel e Deus se apresenta no masculino. Então percebam que simbolicamente eles trazem essa dualidade das duas forças, né? As duas polaridades. E em algum momento ele precisou do que parecia ser um Deus mais acolhedor, mais nutritivo, mais compreensivo. E em outro momento Deus se apresenta como um Deus mais forte, mais intenso, mais soberano, para que ele pudesse sentir essa força e fazer uma das coisas mais difíceis na vida, que seria ter um confronto, mesmo que mentalmente, com o assassino da sua filha, resgatar o corpo dela e fazer a passagem que era o enterro simbólico da Missy. Entendem a sutileza e qual é a necessidade dessas polaridades e que elas precisam estar em nós? E por que é tão importante, por exemplo, cada pessoa desenvolver especialmente a energia que biologicamente nasceu? Então, por isso é tão importante que os homens trabalhem essa energia do masculino e as mulheres trabalhem essa energia do feminino. E entendem qual é a sutileza dessa energia, aonde ela chega? Então, a gente fala hoje em dia, né, de uma sociedade que é muito patriarcal, e é de fato, mas ela é muito patriarcal porque basicamente ela foi construída por homens. E ela foi construída por homens porque em muitos momentos as mulheres estavam, né, em casa, provendo os seus lares, cuidando das suas famílias. Então, percebam que aqui existe um complemento. Enquanto um vai à caça, vai à luta, vai atrás dos proventos materiais, o outro ou a outra fica aqui na posição de cuidar do lar, cuidar dos filhos, cuidar do feminino, cuidar para que quando o homem volte, por exemplo, encontre um lar e em contrapartida traga proventos para toda essa família. Aqui é só um exemplo, tá? Que a gente está construindo. E isso era muito o que acontecia no passado. Hoje em dia a gente tem uma construção mais moderna,
né? Onde inclusive os dois podem sair para trabalhar, trazer os proventos para dentro de casa e podem dividir mais as tarefas de cuidar dos filhos, tá? Então, cuidado pra gente não confundir muito e não sair assim, já colocando rótulos antes da gente entender o conceito das coisas e antes da gente ir pegando isso com mais sutilezas, tá bem? Então, entendem que existe sempre essa dualidade, essa polaridade aqui, que quando está, né, pelo menos numa balança e tem a intenção de se manter equilibrada, ambos dão e ambos podem receber, tá? Agora, numa relação, independente do gênero aqui, tá? Porque, por exemplo, se você tem uma relação que é homoafetiva, nessa relação vocês concordam comigo que muitas vezes existe uma das pessoas que ela é mais afetuosa, mais carinhosa, que ela tem comportamentos que a gente diz que se assemelham mais de uma mulher, de um feminino. E de uma outra parte tem um comportamento que se assemelha mais ao masculino, independente de serem duas mulheres biologicamente juntas ou dois homens biologicamente juntos. Concordam que se esse casal resolve aumentar a sua família e ter filhos, muito provavelmente eles vão entrar num acordo de quem vai ceder, por exemplo, se ambos trabalham fora, né, tem profissões externas, um dos dois talvez vai ter que ceder para ser um ponto de referência maior para os quesitos que são relacionados à maternidade, enquanto o outro vai mais à caça e vai trazer mais proventos para cuidar de toda essa estrutura. Então percebam que é muito mais amplo que só falar de gênero, né? De relacionamentos héteros ou relacionamentos homoafetivos. É muito mais sobre duas pessoas com polos diferentes, mais altos, que vão se complementar ali e trazer acolhimento, força, nutrição e proteção, sabe? É muito mais isso do que falar de gêneros, tá? E aí a gente vai entendendo que muitas vezes as nossas atitudes nos empurram para alguma energia ou não. Então vamos lá. O Yin, né, que é o lado preto do desenho, ele é a representação do feminino. Então é a representação de tudo que, por exemplo, é mais receptivo, mais sensitivo, por isso que as mulheres, na média, tendem a ser mais emocionais, são mais carinhosas, tendem, tá? Porque nem todas são tão emocionais, assim como nem todos os homens são tão racionais, tá bem? Vocês vão entender, especialmente quando a gente começar a falar aqui de análise corporal, quando eu começar a entrar mais nesse assunto, que a gente tem ferramentas para medir se uma pessoa é mais emocional, mais racional, e aí independente do gênero em que ela nasceu. Então, é mais da mulher essa ação de ser penetrada. Inclusive, até os nossos órgãos sexuais foram feitos nesse sentido. O da mulher, que é um órgão que é para ser penetrado, que recebe, né, o homem ali durante um ato sexual, por exemplo, no sentido de o homem, né, invade ou penetra. Invade não, que invade não é legal. O homem ali penetra a mulher. Então, a mulher é muito mais receptiva e o homem é muito mais penetrativo, inclusive nesse ato, tá? Então, a energia masculina é essa energia que vai à luta, que vai à caça, que faz, é uma ação, é aquela coisa mais forte, é aquela coisa mais
bruto, rústico e sistemático que a gente fala aqui no interior. E a mulher é aquela energia mais calma, é aquela energia que às vezes consegue acalmar o ambiente onde ela está, especialmente as mulheres que convivem muito bem com a sua energia. E aqui eu confesso, por exemplo, que é um momento em que eu estou aprendendo a lidar muito mais com as minhas energias femininas. Porque eu sempre fui uma mulher que tive uma energia masculina muito alta, especialmente por causa do trabalho, da forma como eu fui criada, e é o que acontece muito com as mulheres hoje em dia. Porque antigamente as mulheres tinham uma energia feminina mais alta e os homens uma energia mais alta masculina. O meio de trabalho era menos competitivo entre homens e mulheres. Mas com a Revolução Industrial, com as guerras, as mulheres foram muito mais empurradas para o mercado de trabalho para suprir ali uma necessidade dos homens que estavam nas guerras e o consumo, né, e a fabricação precisava continuar. E aqui eu não estou falando que mulher não deveria trabalhar, até porque eu trabalho muito, tá? Então eu estou contextualizando o que aconteceu e o que vem acontecendo com esse movimento para que a gente chegasse onde estamos hoje, tá bom? Então percebam que quando nós, mulheres, fomos, né, para o mercado de trabalho, ganhamos mais independência financeira, ganhamos mais reconhecimento, foi visto que nós somos capazes igualmente de desempenhar tarefas no mercado de trabalho como os homens, na maioria das tarefas, tá? Vamos resguardar aqui tarefas de força e não sei o quê, porque a gente sabe muitas vezes que algumas tarefas de força não foram feitas para nós mulheres. Não que a gente não possa desempenhá-las, mas será que a gente quer desempenhar? Será que a gente quer pegar de fato numa enxada e carpir um terreno, ficar com as mãos mais grossas, né? Será que quando a gente fica com as mãos calejadas de trabalhar no campo, uma mulher, ela vê aquilo como um sinônimo, né, de feminilidade? Será que depois ela não sente... todas as vezes que ela se sentir vergonha das mãos, por exemplo, né? Pode ser que ela esteja sentindo que ela está se agredindo, porque as mãos dela não foram feitas para serem calejadas. Diferente de quando a gente vê, às vezes, um homem e tem as mãos calejadas, para ele, muitas vezes, é um sinônimo de força, é um sinônimo de reconhecimento. Então, né, e aqui eu tô só dando um exemplo, tá? Pode ter mulher que ter a mão calejada para ela é ok, e pode ter homem que ter a mão calejada para ele não tá bom também, tá? Então, entenda que a gente tá trazendo aqui o que é uma coisa mais ampla, não as exceções, tá bom? Então, com esse movimento todo, nós fomos cada vez mais sendo empurradas para o mercado de trabalho. Mas quem ficou em casa para cuidar das crianças? Lembra todos os traumas? Por que quando você chega num terapeuta, ele te pergunta como foi a infância? Todos os traumas, todos nós fomos formados, né? As nossas bases são formadas na infância. Se nós não fomos criados pelos nossos pais, se nós não tivemos atenção, se nós não tivemos carinho, se nós não tivemos proteção, cuidado, assistência, se nós não fomos providos das nossas necessidades, isso vai refletir na nossa fase adulta. Sempre reflete. Todo ser humano é reflexo da sua criação. E é por isso que, inclusive, ter uma base familiar, uma estrutura familiar, é muito importante. E muitas vezes, muitos casais acabam abrindo mão de ter uma boa estrutura familiar por preconceitos, ou às vezes não se deixam envolver naquela estrutura familiar porque acabam ficando competindo. Então,
mulheres que competem com os próprios maridos dentro de casa, ou maridos que às vezes não vão à luta e deixam essa responsabilidade com as suas esposas, e as esposas não querem essa responsabilidade. Então, quando temos duas pessoas na polaridade masculina, um homem e uma mulher, certamente ali vai haver uma competição no sentido de quem é o melhor profissional, no sentido de quem vai fazer não sei o que, quem ganha mais dinheiro, e no final das contas, muito provavelmente esse casal vai demorar bastante tempo, inclusive para querer ter filhos. Ou nós temos um casal de homem e mulher, ou, né, lembra, independente do gênero, onde ambos se veem muito na energia feminina. E aí essa mulher não tem provisão da parte do seu marido. Então também não desenrola esse relacionamento. E aí é onde a gente está falando dos problemas acontecerem na vida de todos nós. Tá? Então lembrem-se, ninguém ensinou isso para nós na escola. Ninguém falou para nós das inteligências emocionais. Nós não tivemos cursos, nós aprendemos muitas coisas na escola das quais nós nunca vamos usar, e as coisas que nós vamos mais usar, nós não aprendemos. Inteligência emocional, inteligência financeira para lidar com o nosso dinheiro. Ler uma embalagem, eu acho isso primordial para a gente saber o que está comendo e o que não está comendo. Nada disso foi ensinado para a gente. Só que agora na fase adulta, com a internet, com todo esse conhecimento disponível, nós temos a opção de tratar tudo que a gente sente, de procurar ajuda, de procurar terapias que vão nos fazer entender quem nós somos, como nós fomos formados, como a nossa infância impacta na nossa vida adulta. Se eu, mulher, estou operando na minha energia feminina, ou se eu estou sufocando o meu feminino e estou muito interessada em só cultivar a minha energia masculina, porque inclusive é só isso que eu prezo, é só isso que eu vejo valor. Porque quando eu pergunto para vocês que estão aqui, por exemplo, vocês reconhecem valor numa mulher que fica em casa, que se dedica só à criação dos filhos e do lar? Quando eu pergunto isso, o que vocês sentem, né? Se vocês, mulheres, por exemplo, fizeram essa escolha, ou se vocês quisessem fazer essa escolha, como seria para vocês isso? Coloca aqui para mim, tá? Se isso seria algo natural, ou se hoje em dia vocês inclusive não sentiriam um peso e uma cobrança do tipo, nossa, mas você não trabalha? Você só faz isso, só fica em casa, só cuida dos filhos? Percebam que com o passar do tempo, essas habilidades e essas funções foram relegadas a segundo plano e foram completamente desmerecidas. Enquanto que as energias e as funções que são reconhecidas mais como do masculino, do trabalho, do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento intelectual e de ir à luta e de fazer e acontecer, é uma energia que inclusive a gente valoriza muito. E esse é um dos motivos, inclusive, que as mulheres foram cada vez mais sendo empurradas para o ambiente da energia masculina. Só que isso cansa muito. Vocês já viram? Eu, inclusive, tenho esse apelido, né? A mulher guerreira. Só que a mulher guerreira, a Xena, ela não fica com o He-Man. Ela não fica com o guerreiro. Ela atrai quem? Ela atrai o homem que está na energia feminina. Porque o homem que está na energia masculina não se atrai pela guerreira. Assim como o homem muito masculino não se atrai por uma mulher que também está no masculino.
acaba acontecendo um conflito. Então, todas as vezes que uma mulher chega para mim, especialmente lá na loja, né, que eu atendo muitas mulheres, e uma mulher chega para mim e fala assim: eu faço tudo, eu tô cansada, porque eu trabalho, eu cuido de casa, eu cuido dos filhos, eu levo dinheiro para casa e o meu marido não faz nada. Beleza, sobrou alguma coisa para ele fazer? E outra, se você faz tudo, logo quem você atraiu é um marido que tá muito na energia feminina, tá muito ali, receptivo. Quem dá as ordens é você. Só que chega uma hora, você cansa de dar as ordens. E esse cara não cansou ainda de receber ordens. E aí você quer deixar de dar ordens. Só que ele não quer passar a dar ordens. E aí o que acontece? Duas mulheres, duas energias femininas dentro de casa começam a colidir. Assim como uma mulher que tinha sua energia feminina equilibrada, encontrou um homem no masculino, flui tudo bem, de repente essa mulher, por algum motivo, começa a aumentar muito a sua energia masculina e ela começa a brigar muito de frente com o marido, por quê? Duas energias masculinas dentro de casa. Isso cansa muito. Fora que é como se o yin e o yang, é o branco e o preto, ou o sol e a lua. Imagina dois sóis brigando para brilharem ao mesmo tempo, ou duas luas brigando e essas noites fossem intermináveis, porque não tem um sol para o dia seguinte, assim como não teria uma lua para a noite seguinte. Entende? Então, a energia feminina e masculina é muito mais sobre esse equilíbrio, essa balança estar mais acentuada no sentido de cada um ter um papel. E se a mulher quiser estar na energia masculina e o seu parceiro estiver na energia feminina, e se assim esse casamento prevalecer para o resto da vida e tiver bom para as duas partes, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu falo que o problema é quando um dos dois não está mais confortável nesse papel, aí o problema acontece. Então, para a gente ir construindo e falando muito mais sobre o yin e o yang, para vocês entenderem, inclusive eu vou trazer mais exemplos na próxima live da semana que vem, sobre o que é uma mulher na energia masculina e o que é o homem na energia feminina, na paquera, no namoro, no relacionamento, no casamento, no trato com os filhos, né? Nas relações às vezes com os pais. Então, na próxima semana eu vou trazer mais exemplos para que a gente possa ir interagindo e vocês possam ir compreendendo o papel, né, desse equilíbrio, e vou trazer também um pouquinho mais da construção do ponto de vista espiritual. Porque segundo, né, o espiritismo, eu estou mulher hoje, mas em várias outras reencarnações eu posso ter sido homem. Então entenda que em algum momento eu vou desempenhar os dois papéis. Então é por isso que nós temos inclusive as duas energias dentro de nós, para que a gente possa trazer esse equilíbrio, para que o homem na energia masculina, sem o mínimo de tato, não vire um bruto, não seja agressivo. Então ele precisa ter um pouco de energia feminina para ter trato, para lidar com as pessoas, para ser carinhoso nos momentos em que ele precisa. E a mulher precisa ter a energia masculina dentro de si. Para quê? Para que no momento em que ela precise tomar uma decisão, que ela precise tomar uma atitude, que ela precise fazer algo que é mais conhecido como da energia masculina, ela o faça. Para que ela aprenda a dizer não com mais facilidade, entendeu? Então assim, é necessário, todos nós temos as duas energias, só que se nascemos mulher,
Então essa energia feminina precisa ser mais trabalhada, assim como se nascemos homem, a energia masculina precisa ser mais trabalhada. Tá bem? Então, se você gostou desse assunto, já deixa aqui o seu coraçãozinho, compartilha com quem gosta. Te espero na próxima segunda-feira. Traga suas dúvidas, manda lá no direct, continua mandando, porque eu venho recebendo. Venho recebendo também muitas perguntinhas na caixinha de perguntas. Então, se você gosta desse assunto, já segue aqui, ó, já aperta para me seguir, que aí você vai ficar por dentro de tudo, e toda essa construção que a gente vai trazendo aqui é com o propósito de você se tornar uma pessoa mais evoluída, uma pessoa que lida melhor com as suas emoções, que consegue lidar ali com o seu yin, com o seu yang, de uma forma mais equilibrada. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau!